Ela é psicóloga com 21 anos de experiência na área clínica. É especializada em políticas públicas no SUS e no SUAS. Foi coordenadora do Programa de Saúde Mental de Búzios de 2017 a 2020 e atualmente coordena a Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento de Búzios. Nossa conversa é com a doutora Luana Costa. Recebendo aqui no TV Búzios Podcast uma profissional super qualificada, que é uma psicóloga aqui conhecidíssima em Búzios, com um trabalho muito extenso em todo o estado do Rio de Janeiro, doutora Luana Costa. Muito bem-vinda ao TV Búzios Podcast. Tudo bem? Tudo bem, Kátia. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com você. Quero te parabenizar por esse programa, desejar sucesso nessa nova etapa e dizer que realmente me sinto muito lisonjeada de estar aqui e agradeço muito esse convite. Até porque a gente sabe que a partir da pandemia a questão da saúde mental se tornou um assunto urgente, né? Um assunto indispensável, e eu quero te parabenizar por trazer esse assunto. E porque o que acontece? Nós psicólogos, né, para além da questão, né, técnica, de capacitação, nós somos agentes de solidariedade, né? Eu penso nesse sentido, que nós oferecemos escuta qualificada, né, apoio e cuidado, né? Principalmente cuidado psicológico, que é tão necessário, né? A gente sabe que as questões de saúde mental se tornaram questão de saúde pública mesmo, né? E a partir da pandemia as pessoas ficaram mais atentas e eu sei que realmente você também está muito preocupada com isso. A gente tem aí um monte de assunto importante para falar e vamos começar assim. 21 anos já na profissão. É uma estrada, uma jornada muito grande, né? Uma experiência muito grande. Vamos começar falando sobre a saúde mental do buziano, do cidadão buziano. Como é que está? No seu entendimento, o buziano, ele está bem cuidado, ele está bem orientado, está um povo saudável mentalmente? Então, essa pergunta é bastante delicada, né? Porque realmente algo que me chamou muita atenção quando eu vim para Búzios, né? Eu me encantei com Búzios, né? E hoje morar aqui para mim é a realização de um sonho, né? Eu me apaixonei por Búzios, eu estou morando aqui há 9 anos, né? E hoje, através do meu trabalho, da minha atuação em políticas públicas, não só em consultório, né? Porque eu trabalho em consultório, a gente acaba ficando assim, muito isolado, né, da realidade, mas nas políticas públicas a gente está meio que na linha de frente de cuidado, e hoje eu vejo uma realidade diferente da maioria das pessoas, porque quem conhece aqui, vem só para o turismo, só vê o lado do glamour, né? Das praias belíssimas, da natureza exuberante. Todo mundo que vem pra cá acha que a gente vive na praia, que é todo mundo feliz, que tá todo mundo sempre passeando no centro. Exatamente. É claro que aqui a gente tem sim qualidade de vida, né? Mas a gente precisa também buscar por isso. E, infelizmente, até me chamou a atenção, né, no período que eu estive à frente da coordenação da saúde mental aqui no município, por 4 anos, de 2017 a 2020. Me chamou muita atenção isso, a quantidade de pessoas em sofrimento psíquico na cidade, né? Não só pessoas com transtornos mentais graves, mas com transtornos mentais moderados a leves, né? Muita gente com depressão, ansiedade, e inclusive até questões de suicídio mais graves, né? A gente agora, no mês de setembro, nós participamos de algumas palestras, de algumas atividades, foram mais ou menos umas 4 que eu tive a oportunidade de participar. Em CRAs, em igreja, onde me chama para falar, eu estou indo, né? Ótimo, porque é o conhecimento. Assunto muito importante. E tem também um tabu muito grande, né? Um mito de que as pessoas acham que se falar do assunto que vai incentivar. E muito pelo contrário, quando a gente fala com cuidado, né, claro que tem que ter muito cuidado para falar, para abordar, né, esse assunto, mas a gente precisa falar dele até para a gente prevenir os casos. Nós tivemos no mês de setembro em Búzios
Alguns casos, eu não sei ao certo quantos, mas infelizmente pessoas, tamanho sofrimento e desespero, que chegaram a cometer esse ato de suicídio, né? Que é um ato de desespero. Nossa, e, bom, vamos por partes. Vamos. Traumas. Vamos falar aqui uma pessoa que nem agora. Essa situação que está acontecendo, Israel, Hamas, que é o nosso tema de fundo aqui, aonde a gente tem ali os reféns, um período longo, que não sabemos as condições e tudo que eles enfrentaram, e agora alguns já no processo de liberdade, sendo soltos. Como fazer agora, com toda essa bagagem negativa, como enfrentar? Sem uma ajuda psicológica é impossível. Então, eu imagino que os profissionais da área de saúde mental vão desenvolver um trabalho de acompanhamento, de tratamento, até com medicação e tudo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos por parte, né? A gente sabe que numa situação de guerra, por exemplo, né, que é uma situação extrema. Né, a gente está vivendo uma grande crise, né, humanitária, digamos assim. E todos que estão envolvidos nisso, direta ou indiretamente, não só quem está na linha de frente, os reféns, né, as pessoas que estão realmente sendo levadas, né, em cativeiro, né, todos eles vão precisar sim de ajuda, né. Porém, alguns eles vão ter uma capacidade adaptativa maior, né? Individual. É claro que todos serão afetados, obviamente, né? Porque assim, o que acontece? O que é o trauma? O trauma, ele nada mais é do que um choque diante de uma situação terrível, insuportável, uma situação inesperada e que a pessoa não consegue, é uma incapacidade da pessoa, do sujeito, de se adaptar àquela situação terrível, né? E isso gera o trauma, certo? Só que tem pessoas que não vão desenvolver um trauma, elas vão conseguir se adaptar, e a ciência ainda não consegue explicar muito bem por que algumas pessoas não desenvolvem de trauma, uma maneira, né? Isso. E outras, né, reagem, melhor pode ser por questão genética, pode, né, até pela história de vida de cada um, né, a capacidade de desenvolver resiliência. Então, assim, isso é individual, mas todos serão afetados de alguma forma. Alguns chegam a desenvolver o que a gente chama do transtorno do estresse pós-traumático, né? Que aí são um conjunto de sintomas, onde realmente a pessoa vai precisar ter uma atenção maior com relação a isso, procurar ajuda psicológica, médica, né, de psiquiatra, desculpe, porque pode ser que precise de medicação. Isso, no caso, seria um panorama para ser desenvolvido, tipo síndrome do pânico, fobias, pode caminhar para esse tipo de... Pode, porque aí a gente está falando, no caso, a síndrome do pânico, ela também é um transtorno de ansiedade, porque na realidade tudo gira em torno da ansiedade, né, de tudo isso que surge, esses sintomas após, né, Porque tem, assim, algumas situações que a gente pode elencar que são situações que podem desencadear traumas. Então, a gente fala aí de violências de uma maneira geral, né? Todo tipo de violência, sobretudo a violência sexual, né? Situações como desastres, calamidades, né? E situações de guerra, como a gente está vendo lá em Israel, né? Por exemplo, a pessoa levou um susto, um assalto à mão armada. Aquilo pode também ser um impacto tão forte na vida da pessoa? Claro. Pode, né, marcar... Com certeza. E vai ter gente que vai, sim, sentir, vai ficar chateado, abalado, né? Mas tem pessoas que podem desenvolver o estresse pós-traumático, que aí a pessoa passa a ter insônia. Aí os sintomas são insônia, irritabilidade, medo mesmo, né? Pavor das situações, né? A pessoa pode se isolar
e ter mudanças de humor também. Então, precisa cuidar, tem que estar atento. Nesse caso, então, procurar imediatamente ajuda profissional. E tem uma outra coisa também, agora conversando contigo, que eu estou me lembrando, que eu acho que é importante falar. Assim, tem muita gente que tem o hábito de assistir esses jornais que você torce e sai sangue, né? E isso é muito prejudicial. Você sabe que a gente aqui... Porque assim, a gente tem, desculpe te interromper, mas assim, a gente sabe que a gente não vai ficar alienado do que está acontecendo. Mas a gente também não precisa se entupir de tantas informações negativas, porque elas também vão impactar. E na época da pandemia era uma das principais orientações, né? Que não ficasse assistindo o jornal o tempo todo, porque aí a pessoa poderia desenvolver, né, o pânico, né, agravar os quadros de ansiedade. Sim, nós aqui, na filosofia do Portal Brim, né, do Dr. Gonzaga, a gente tenta desenvolver sempre um trabalho em cima de pautas positivas, porque a gente entende que somos uma cidade turística, uma cidade famosa, tanto nacionalmente como internacionalmente. Sim. E a gente procura sempre estar, o que a doutora falou, a gente sempre procura estar passando coisas positivas, porque chega uma hora que ninguém aguenta mesmo. Se você for assistir um jornal pesado desse antes de dormir, com certeza sua cabeça fica um pouco tumultuada, né? O seu astral fica mais pesado. Só que também tem um limiar que a gente também não pode fugir da realidade e viver no país da Alice, né, das maravilhas. Isso é muito difícil de encontrar esse termômetro. É mais fácil trabalhar com criança ou é mais fácil trabalhar com as pessoas com idade mais avançada? Então, depende. Novamente, como eu te falei, né, se a gente for analisar a questão do transtorno do estresse pós-traumático, tem crianças que podem desenvolver, né, e adultos também. Então, assim, depende muito do contexto da situação, do tipo de violência sofrida, do tipo de trauma, né, do que aconteceu. E tem também um outro mito, que é achar que criança não tem depressão, achar que criança não tem ansiedade, né? Achar que criança só tem autismo, né? Só tem TDAH, que agora está na moda também. Né? Todo mundo está... chuva de diagnóstico, né? Quer explicar um pouquinho dos termos, porque para a gente ter uma ideia rápida? Só rapidamente. Sim, TDAH é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Que é um transtorno que tem sido diagnosticado bastante, né? De crianças mais agitadas, que têm dificuldade de atenção, dificuldade de aprendizagem, entre outros sintomas, né? E o autista, acho que o autismo quase todos já conhecem, né? Tem os níveis, né? Que tem que perceber. Exatamente. Uma pequena diferenciação, acho que entre meninos e meninas também é sutil, mas agora já é falado também sobre isso, né? Sim. O mais importante é, se identificar algo de diferente, é buscar ajuda. Sim. Para que tenha um diagnóstico diferencial. No caso do autismo, quanto mais cedo houver esse diagnóstico, é melhor, né? Mas a questão é que precisa ser feito esse diagnóstico com o maior cuidado, com profissionais qualificados, que realmente estejam por dentro da situação, né, que estejam estudando todos esses avanços. A gente agora tem aí o óleo do canabidiol, né, que realmente tem ajudado muito, né, não só as questões de autismo, mas de outros transtornos também. A família, ela às vezes também precisa de um acompanhamento quando tem um elemento ali, um membro da família que precisa de ajuda, está passando por depressão, seja violência, um trauma. Como a família deve se comportar diante de uma situação? Aquele membro precisa de ajuda. E a família, como fazer? A família também precisa de ajuda. Também, né? Sim, até para poder... Caso de alcoolismo, acho que acontece isso muito, né? Sem dúvida. Para poder aprender a lidar com aquela situação, para saber como conduzir, como ajudar,
né? E até porque essa pessoa vai ser afetada indiretamente, né? A gente acha que só quem vivenciou a situação traumática ou quem vivencia algum sofrimento emocional, só ele que precisa de ajuda. Não, mas só o fato da gente tomar conhecimento, a gente também é afetado de forma indireta, né? Quando a gente toma conhecimento, que nem essa situação que eu estava falando do suicídio. Existe uma matemáticazinha, assim, para cada pessoa que morre por suicídio, pelo menos 100 pessoas são afetadas. Esse número parece alto, né? Mas não é. Se a gente for olhar todos os familiares da pessoa, né? Os amigos. Não é só o fato de você perder alguém, é você perder alguém que tirou a própria vida. Imagina o impacto disso emocional, né? Então, se você for olhar toda a rede, né, dessa pessoa, familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, enfim, pode chegar a 100 pessoas impactadas indiretamente por uma situação de saúde mental. Então, por isso que é muito importante a gente ficar atento, porque a gente, às vezes, acha que a gente não tem nada a ver com aquilo ali, né? E a gente pode também ser impactado e sofrer com isso. E no caso dos familiares, mais ainda, porque eles vão estar ali diariamente, né, no trato, no cuidado, e até para saber como orientar, saber como conduzir a situação. Eu acho assim, cada pessoa reage de uma maneira, né? Vou citar um caso meu em particular. Eu queria vir morar em Búzios já há muitos anos, eu estava, não vou, e a coisa não acontecia. Um dia, isso já se vão 23 para 24 anos atrás, um dia eu estava de carro e fui buscar meu filho mais velho no Clube do Flamengo, ali na Gávea. Ele estava jogando tênis, ele jogava tênis. E era assim, um dia de semana normal, só que teve um caso, não sei se a doutora vai se lembrar, daquele ônibus no Jardim Botânico, que pegou os reféns, um assaltante, parou o Rio de Janeiro. Lembro. E eu fiquei presa ali na Gávea, eu morava ali em Ipanema, e fui buscar meu filho, eu estava sozinha, e ali eu fiquei esperando terminar, e não conseguia sair. Eu falava com as minhas amigas, tinha uma inclusive médica, com um consultório ali na rua Jardim Botânico, ela apavorada também, porque o Rio de Janeiro parou, só se falava naquilo, o desfecho foi complicadíssimo, e ali naquele dia, eu fiquei tão apavorada, que eu tomei a decisão de me mudar para cá. Isso, então, foi uma maneira que eu encontrei de enfrentar aquele problema, porque eu não queria conviver com uma situação. Ia acontecer de novo? Provavelmente não. Cidade grande acontecem muitas coisas. Mas a pessoa também, ela precisa ter um insight uma hora que fala, não, o meu limite está aqui, daqui eu não quero mais, então, senão eu tenho que procurar ajuda, realmente, tudo. E Búzios é uma maravilha, né, para a gente viver. Búzios não tem elevador, ninguém está preso em elevador. Búzios não tem, todo mundo se conhece, na verdade, está mudando, né, porque a população aumentou muito, é natural o crescimento. Mas a gente tem acesso às pessoas. O trânsito aqui, por mais que fique engarrafado, se você parar, quebrar um carro, você não entra em pânico igual você está na linha vermelha, na linha amarela. Isso ajuda também, né? Com certeza. E interessante que você passou por uma situação de trauma, e a partir daí você pôde ressignificar, né, a sua estrutura de vida. Você tomou decisões difíceis, mas que você pensou no seu bem-estar, na sua qualidade de vida e da sua família também, com certeza. Né? E realmente, essa questão ambiental, ela também vai impactar na nossa saúde mental, não só ambiental, social, né? Isso tudo também influencia e também faz parte. É importante que a gente busque isso, né? Não adianta ninguém querer por você. Você que precisa tomar a iniciativa, né? E é muito comum, às vezes, as pessoas entram em contato comigo, mas eu queria que o meu pai fizesse acompanhamento, por exemplo, né? Mas ele não aceita, aí chega a marcar e a pessoa não vai, né? Porque a pessoa não sentiu ainda que é o momento, não está preparada, né? Nem todo mundo
está preparado para enfrentar as suas questões, né? Qual o ideal de periodicidade de consulta? Em média, uma vez por semana. Uma vez por semana? Em média, mais do que isso fica muito inviável, né? E até também financeiramente, também a questão de tempo do profissional para encaixar a agenda, enfim. E mais ou menos assim, a médio e longo prazo, o tratamento em torno... Também depende muito. Eu já fiz terapia abordagem. 10 anos. 10 anos. Com 2 terapeutas diferentes. Uma primeiro e depois um outro lá no Rio, também lá em Ipanema e tudo. Que maravilha. E eu assim... E foi antes desse trauma? Foi. Talvez isso, desculpe te interromper, mas talvez isso pode ter sido decisivo para a sua decisão de mudar de vida, né? De mudar de cidade. Isso, porque é um amadurecimento sempre, né? A pessoa vai amadurecendo, a pessoa vai passando por muitas coisas. E eu já passei também pela perda de um filho, né? Com uma síndrome muito grave. Na época, eu fiquei bastante preocupada com a minha saúde mental, porque lidar com talvez a pior realidade para uma mãe, né? Com certeza. Então, são momentos muito difíceis, envolvem vários relacionamentos na família, cada familiar reage de uma maneira, um fica revoltado, o outro questiona Deus, o outro se oferece para todo apoio, o outro foge, não consegue encarar. Aí a gente vê em volta da gente uma constelação de personalidades diferentes, reações diferentes. Então, acredito que essas coisas assim são divisores de água nas nossas vidas, né? Mas Deus está o tempo todo também, né, trabalhando, quando a gente tem fé, quando a gente tem o nosso lado espiritual, né? Isso ajuda muito também. E ser otimista, acreditar, né? Porque na vida não adianta, né? As coisas não saem sempre como a gente quer, na maioria das vezes sai ao contrário até, né? Mas a gente lida com perda financeira, perda de pessoas queridas, perda de status, e desde as coisas mais simples até coisas muito, muito, muito importantes. Vamos falar aqui sobre o perfil psicológico de 2 categorias que eu acho bem bacana a gente citar, de profissionais. Uma são jogadores de futebol, afinal, Brasileirão aí afunilando. Eu imagino, o meu time está com uma pressão psicológica. Imagina. Meu Deus, haja psicólogo para conversar, para fazer lição, palestra, ali antes das partidas e depois. Botafogo dispensa comentários. Mas o atleta de alto rendimento, ele precisa muito desse trabalho psicológico, né? Bastante. E esse trabalho ele precisa começar bem antes dos campeonatos, ele tem que ser um trabalho contínuo, na verdade. Porque precisa ser trabalhada a questão da ansiedade, autocobrança, motivação, né? E assim, o que a gente costuma ver é o seguinte, que existe a cobrança da torcida, né? Realmente de todo o elenco, né? Porque todo mundo quer o resultado. Não, e todo mundo vai lá no Maracanã, deve ser uma coisa bem complicada. Imagina, né? Todo mundo quer, o foco é o resultado, né? Mas só que tem um processo antes para chegar no resultado, né? Não só a preparação física, mas a preparação psicológica. Porque o que acontece? A gente olha ali o jogador e o pensamento do leigo é o seguinte, poxa, ele está lá ganhando milhões, ele é obrigado a fazer o gol, né? Ele é obrigado a trazer esse resultado positivo para a gente. Né? É o pensamento de todo mundo. Ele está ali, ele só faz isso, ele ganha milhões. Mas só a gente esquece que ele é um ser humano como qualquer outro, né? Ele vai vivenciar luto, ele vai passar por momentos de ansiedade, depressão. Insucesso. Ele pode passar
conflitos amorosos de relacionamento, quer dizer, tudo que impacta a nossa vida, né, Também. pode impactar a vida dele. E assim, interessante que você trouxe assim um relato da sua vida. E assim, eu me lembrei de uma frase do Guimarães Rosa, né, que ele dizia que viver é perigoso, né? Viver é perigoso. Guimarães Rosa, viver é perigoso. E por que viver é perigoso, né? Porque a gente não tem controle sobre as variáveis da vida, né? A gente não tem controle sobre as situações, não temos controle sobre as pessoas, não temos controle nem sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos. A gente tenta, né? A gente vai buscando, mas a gente não tem controle de nada. Tem uma outra classe profissional, digamos assim, que eu não sei se eles fazem algum tipo de acompanhamento psicológico. São os políticos. Eita! Porque não são super-homens, nem super-mulheres. São pessoas normais, como todos nós, né? Pagos com dinheiro do contribuinte para exercer uma função. Mas tem aquela coisa que, de repente, envolve não vou dizer um glamour, mas parece que é uma categoria um pouco à parte, que fica numa redoma. Então, deve ser meio difícil momentos tipo estar numa campanha, conseguir o poder, sentar na cadeira e, de repente, sair. Eles procuram? Alguns sim, alguns sim. Assim, a gente precisa perceber qual é a motivação, né? É claro que existem pessoas muito sinceras, existem políticos sinceros, eu acredito nisso. Sim. Mas como toda a profissão. Isso aí pastor, óbvio, policial, tudo. E tem pessoal sério. E claro que também tem confusão. E assim, é algo que realmente me encanta, me chama muita atenção, é essa complexidade da subjetividade do sujeito, assim, porque realmente é uma complexidade, assim, a gente não pode rotular e colocar todo mundo numa mesma categoria, porque mesmo uma pessoa que tenha, duas pessoas que tenham o mesmo transtorno, esse transtorno vai se apresentar de forma diferente em cada um, né? Então, assim, voltando, né, eu penso que a gente tem que ver quais são as motivações dessa pessoa para chegar nesse cargo, né? Essa pessoa realmente está muito focada, assim, realmente aquele é o único objetivo de vida dela, eu né? Ia falar isso, eu ia perguntar. Porque tem também as pessoas que são realmente muito fissuradas pelo poder, que elas querem o poder a todo custo, né? E assim, não importa o que elas vão fazer para chegar lá, né? E aí é algo que também... Aí essas pessoas dificilmente vão buscar ajuda, porque elas não vão ter, assim, o seu emocional abalado, porque elas vão fazer de tudo para chegar ali. Porque eu acredito que o político, quando ele tem, primeiro, claro, uma base familiar sólida, né? Isso é importantíssimo. Segundo, quando ele é realizado profissionalmente em alguma área da vida. Então, por exemplo, digamos, pode ser um médico, um engenheiro, como é o Tarcísio, né? O governador de São Paulo, acho que é engenheiro, premiadíssimo aí, excelente aluno, bonito, tudo. E aquele que caiu ali de paraquedas, que não tem uma formação, que não tem eu acho que ele se agarra ainda mais naquela situação que aconteceu na vida dele. Porque quando a pessoa tem um background, uma estrutura que vem com ela, a coisa não tem a impressão que fica mais equilibrada. Não há aquele deslumbramento que a gente está vendo em tantas autoridades hoje em dia, né? Então, até aí, mulheres mesmo, né? Deslumbradas, não só politicamente, mas em rede social e uma série... A gente até ia comentar sobre rede social também, essa oscilação da pessoa sempre tem que estar bem todo dia, exatamente, postar conteúdo, a gente, né? Sim.
porque realmente tem uma pressão, né, de produzir conteúdo, tem que estar sempre bem, né, good vibes, né, o tempo todo, e não é assim, né, a gente sabe que tem os altos e baixos da vida, né, e a questão da rede social é que ela traz muita comparação, as pessoas estão sempre se comparando com as outras, e a sensação que traz é que você não está aproveitando a vida como poderia aproveitar melhor, né? Você está sempre vendo outras pessoas, está vendo um recorte da vida das outras pessoas. São realidades muitas vezes muito diferentes da sua. E a sensação que você tem é que se você estiver em casa, curtindo a sua família, é como se você não estivesse fazendo nada, não tivesse, porque você está ali na rede social, você está vendo as pessoas viajando, as pessoas fazendo inúmeras coisas, né? Sendo muito felizes, e de repente nem é essa a realidade. Né? Então, assim, as pessoas deixaram de valorizar as pequenas coisas. Então, é claro que não é só o lado ruim, a gente tem o lado bom da rede social, de realmente poder conectar pessoas, mas tem esse outro aspecto que a gente precisa ter cuidado. Tem diferença de nível social, de poder aquisitivo? Ou seja, classes mais altas, em termos financeiros, e classes menos favorecidas. Quem procura mais ajuda? Tem um tabu ainda nisso? Ou já... Porque antigamente tinha muito preconceito, né? Para procurar ajuda psicológica. Tinha, até interessante você falar disso, porque hoje eu já vejo um movimento contrário, assim, eu acho isso muito bom, de que é como se fosse um status estar fazendo terapia, né? Eu faço terapia. A questão obviamente, que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, elas têm mais facilidade de acesso, né? Mas, em termos de sofrimento, é complicado dizer. Por quê? O adoecimento psíquico ele é multifatorial, né? Então, não tem a ver só com essa questão econômica. Porém, se eu disser para você que uma pessoa que está desempregada, vendo a família passar fome, por exemplo, como que essa pessoa não vai ficar doente, né? Então, assim, já é um problema que a pessoa mais favorecida não vai ter, né? Então, assim, mas inclusive é até complicado, porque a pessoa que tem um alto poder aquisitivo, ela vai falar, poxa, mas eu tenho tudo, não me falta nada, e por que eu estou em depressão, né? Ainda vem esse sentimento de culpa, né? Eu não poderia estar doente, né? E a depressão é uma doença, precisa ser tratada, precisa buscar ajuda, né? Ninguém precisa sofrer. E a pessoa é interessante, porque a pessoa cuida do físico, né? Ela vai à academia, ela procura se alimentar bem, ela sente alguma coisa, ela procura um médico, seja particular, seja o SUS, que aqui em Búzios, né, essa parte toda de... funciona muito bem, assim, a saúde, eu estou com elogios e tudo. Então, temos uma estrutura boa. Então, a pessoa, ela cuida dessa parte dela física. Ela cuida também da parte espiritual. Búzios é uma cidade, por incrível que pareça, onde a comunidade católica é imensa, a evangélica também, né? Sim. E outras vertentes também religiosas que têm os seus redutos, as suas comunidades na cidade, enfim. Mas a parte psicológica parece que é um bloqueio. A pessoa... ainda tem muita gente que se recusa a dar a importância devida ao cuidado psicológico. Sim, Kátia, mas eu estou otimista com relação a isso. Assim, eu vejo que isso está mudando muito, né? Por exemplo, no Setembro Amarelo, uma igreja evangélica me chamou para poder falar disso, da importância da saúde mental, desse cuidado, né? Que assim, é importante a parte da espiritualidade, mas a pessoa precisa buscar tratamento em alguns casos, inclusive, né? Tem vários pastores, pastoras que estão fazendo até o curso de psicologia, porque lidar com as histórias, né, de todo mundo
a pessoa precisa também ter um respaldo acadêmico. Certeza. É importantíssimo isso. É verdade, mas assim, não necessariamente, né? Acho que cada um, né? O líder religioso, ele vai ter o seu limite de atuação. Sim. Né? Chegou no seu limite, ele encaminha. Certo, ele tem a função dele, né? Assim como o coach, né? Eu não tenho nada contra os coaches não, tá? Tenho amigos coaches, mas eles também têm o limite de atuação. Eles vão atuar num ponto focal específico, e se eles perceberem que a pessoa precisa de psicoterapia, psicoterapia é só o psicólogo, é só o profissional realmente da área que vai poder fazer, né? Tem um monte de terapeutas por aí, né? E isso também é um cuidado que a pessoa tem que ter. Procurar um profissional realmente que esteja inscrito no seu conselho, e dá para ver na internet, busca lá o nome, vê se a pessoa está inscrita, se a inscrição está ativa, se o profissional está habilitado para poder exercer a sua profissão. É um cuidado que tem que ter. E assim, eu hoje vejo que procurar terapia é um ato de coragem. Há um tempo atrás as pessoas viam como um ato de fraqueza. E eu já vejo como um ato de realmente muita coragem, a pessoa realmente se conectar com as suas questões, né, com seus traumas, com as suas vivências. Né, e certamente quem passa por terapia se torna uma pessoa muito melhor e mais feliz, apesar das adversidades da vida, que elas vêm para todos, né? Você passou também por muitas adversidades, eu também passei, né? Não, quando a gente vai ver a história, eu imagino, né, no seu caso, que recebe, né, ali as histórias e escuta atentamente para um diagnóstico, para um acompanhamento, eu imagino sim, um nível de intenso que a doutora vive. Sim. A doutora tem algum acompanhamento? Sim, a gente tem que ter. Tem que ter, é necessário. Tem que ter supervisões, se for um caso mais complicado. Né? A gente precisa se cuidar também nesse aspecto. É fundamental, porque nós somos seres humanos, né? E é engraçado que tem gente que acha que o psicólogo é um ser evoluído, né? É aquela pessoa bola de cristal, que na primeira consulta vai me dar um retorno, me dizer tudo que eu tenho. E não é bem assim, realmente é muito trabalho, muita dedicação, quanto mais idade estudo. A pessoa tem, mais história ela vai contar, né? Ah, é, com certeza, com certeza. Tem hora que a pessoa já vem com uma bagagem tão grande que vai frente também, vai render, mas também depende, novamente, porque tem pessoas que já são mais reservadas, são mais tímidas e que têm muita dificuldade de falar de si Tem aquela mesmas. pessoa que chega lá, marca a consulta e não quer falar nada. Tem. Que foge do assunto. Tem, é um desafio. Eu não quero falar disso, ainda não quero falar, e a gente respeita. Né? Tem paciente que fica um ano indo certinho, depois de um ano é que ela fala algo assim, nossa, fundamental, e que até então ela ainda não tinha tido coragem de falar, né? A construção, né? O processo, a pessoa se submeter a esse processo, né? É algo fantástico, quando a pessoa tem os insights e descobre, né, o porquê de tal comportamento, ela começa, né, a se enfrentar, porque é doloroso esse processo, né? Mas vale muito a pena. Eu faço uma ideia nesse momento, quando chega, né, mas tem algum gatilho que o profissional perceba que está chegando aquele momento que ele vai falar, que ele é confiança, dá para perceber? Dá, porque vai estabelecendo, fortalecendo a aliança terapêutica, a transferência no processo, e isso acaba fluindo. De um paciente que ele se dá alta. Muito comum. Né? Muito comum. Chega, olha, isso é uma frustração, acho que de todos os colegas. Eu imagino que quando a gente começa ali, poxa, tá fluindo, aí a pessoa, eu não vou mais. Quando eu me mudei para Búzios, aí é um balde de água fria, porque você está trabalhando ali, você quer ajudar, você está vendo que a pessoa tem tudo, e aí a pessoa vai dar 1000 desculpas
e não quer mais, mas a gente precisa, isso faz parte, né? Um rompimento ali. E pode ser que depois de um tempo essa pessoa volte. Retorne. Ou não, a pessoa também pode, não significa que a pessoa vai sofrer, de repente aquele pouquinho ali já ajudou muito e ela vai seguir a vida, fazer outras coisas. Assim, tem profissões que têm que lidar com uma coisa que se chama sigilo. Por exemplo, no jornalismo é o sigilo da fonte. Muitas vezes você sabe de alguma coisa, tem a confirmação, mas você não pode revelar. Policial, tem os informantes na rua, que você também não pode. Aquilo ali é velado, tem todo um esquema. Os policiais também, né, têm um acompanhamento psicológico muito grande, um treinamento psicológico muito grande, que lidam com situações extremas também, né? Eu acho até que é uma coisa nata, porque tem profissões, como médico, policial, até pastor, que são situações que vivem assim. Eu assisti uma entrevista com o astronauta Marcos Pontes. Eu falei, meu Deus, essa pessoa é tão única, vive num universo tão diferente de tudo aquilo que nós vivemos, como legista, médico legista, que faz autópsia. Tem um tipo de profissional que parece que a pessoa nasceu para fazer aquilo, né? O sigilo na área da psicologia. Por quê? O paciente não pode contar as coisas íntimas, revelar para o profissional, e o profissional sai falando para todo mundo. De forma alguma. Essa ética funciona? A gente pode ter 100% confiança de abrir mesmo? Com certeza, porque o Código de Ética, ele preconiza que o profissional mantenha o sigilo, né? O profissional, existem algumas exceções, né? Assim, quando é uma situação de risco, né, de grave risco para a vida da pessoa, né, a pessoa que está com uma ideação suicida, e quando precisa ser informado para a justiça, só pode ser informado aquilo objetivamente que o juiz está perguntando, né, assim, a gente não pode, mas assim, tem algumas situações só, mas de uma maneira geral, o sigilo é garantido, e se a pessoa tiver conhecimento de um profissional que não tenha mantido o sigilo, ela pode denunciar no Conselho Regional de Psicologia, e essa pessoa vai responder uma infração ético-disciplinar. Bom, mais algum assunto que a doutora queira comentar? Já estamos caminhando aqui para o final do nosso conversa. Mas já passa rápido mesmo, tão gostoso. Tão bom, preciso revelar que eu estava ansiosa, né, assim, né, porque é isso, psicóloga, é tranquila, tira de ler. Não, a gente fica, né, diante de uma situação nova, e isso é a ansiedade natural, né, a gente diante de uma situação nova, é a minha primeira participação em podcast, né, então, assim, a gente fica mesmo um pouco ansioso. Mas... Esse fiozinho que dá na barriga. Você ainda sente isso? Olha, eu tenho... Ou já acostumou? Não, eu tenho. Por exemplo, se eu for falar em público, eu não tenho problema de falar em público, não. Mas eu sinto um pouquinho antes, até começar, depois não. Depois entra no normal. Mas na hora que vai começar, eu sinto, e na hora que começa, eu sinto também. Por exemplo, se eu for fazer uma entrevista, que para mim seja uma entrevista muito importante, eu tenho toda uma preparação pessoal minha para que eu não misture as coisas, né? Porque às vezes você se empolga, gosta muito do entrevistado, e aí você fica eufórica também, eufórica, né? Deslumbrada. Ou não está gostando, não quer espetar e também não pode tanto. E situações, por exemplo, também que eu já passei, de você estar fazendo uma matéria, uma cobertura, e aquilo dá uma briga. E as pessoas começarem, você não sabe nem para que lado você vai, que você tem que ficar buscando um espaço, dependendo de como o entrevistado reage.
tem entrevistado que a gente pergunta, e aí, tudo bem? Aí a pessoa fala, tudo bem. Aí você fala, mas e aí, conta alguma coisa. Ah, não, aconteceu isso assim, a pessoa não desenvolve. Mas isso acontece no consultório também. Eu imagino. Acontece. Mas só que ao vivo é complicado, né? Imagino, né? Aí já é totalmente diferente. Fica bem E como difícil. que conduz, né? Tem que ter um jeitinho de estar ali contornando, você vai buscando outras coisas. Mas essa experiência também vai dando, né? Vai finalizando. Sim. Eu achei interessante quando a doutora chegou aqui, que comentou, hoje eu tenho que falar e eu estou mais acostumada a ouvir, né? O exercício de ouvir, ele é um refinamento, né? É uma escuta qualificada, não é só ouvir, né? É ouvir com aquela atenção. Né? Selecionar, né? Aquilo que... Tem hora que a doutora está ouvindo alguma coisa e uma coisa salta diferente. Sem dúvida. Um tom de voz da pessoa, Sem dúvida. Um trejeito, alguma coisa, dá para perceber? Dá, porque o corpo fala, né? Muitas vezes a pessoa nem fala, mas a forma como a pessoa entra, eu já sei que a pessoa está num momento ruim, que aconteceu alguma coisa, né? Então a gente tem que estar atento a tudo. E a gente está num momento onde as pessoas querem falar muito, né? Eu estava falando ainda agora de rede social, né? Todo mundo quer falar sobre tudo, todo mundo quer dar opinião sobre tudo, todos entendem de tudo, né? Só que ninguém está preparado para ouvir. E as pessoas querem ser ouvidas. E é até engraçado porque meu marido fala comigo, Luana, as pessoas mal te conhecem e já estão contando a vida toda para você. Parece que você atrai. Eu falei, mas por que será, né? Por que será? Realmente as pessoas estão muito carentes, estão precisando falar e tem poucas pessoas dispostas a ouvir. Isso realmente é um problema e que para ouvir, né, para conversar, para ter essa troca, não precisa ser psicólogo. Qualquer pessoa pode ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, ser gentil. Isso daí é algo que qualquer um pode fazer. Eu até brinco que tem um tipo de personalidade em algumas pessoas que eu chamo de tudólogo. A pessoa entende tudo, a pessoa sabe tudo, a pessoa é o tudólogo. Ele é formado em absolutamente tudo. Qualquer assunto a pessoa domina. A pessoa, ou então aquela pessoa que é polvo, tudo ela faz. Ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz não sei o que, ela entrega... E a gente fica assim, hoje bem até o que a gente estava até conversando também, né, na rede social, que promove um pouco isso também. Porque são tantas informações que a pessoa vai recebendo, mas tem que ter um filtro. A pessoa tem que saber. E tem que estudar, tem que buscar conhecimento, tem que se dedicar a uma área. Tem a questão do talento também, que ninguém nasceu para fazer tudo, a gente tem que ter foco, né? E eu acho que isso também talvez seja até uma coisa que aconteça bastante no consultório. A pessoa que chega lá, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou num momento que eu estou meio perdido, que eu não sei se caso compro uma bicicleta, como se dizia antigamente, e a pessoa está quase que assim, numa realidade paralela, porque não perdeu ali o foco, né? Isso acontece também. Acontece bastante. E sabe uma coisa que tem acontecido com frequência? Pessoas que não conseguem identificar os seus talentos, né, as suas habilidades e acabam fazendo outras coisas, ficam frustradas, ou outras pessoas que se dedicam a vida toda a outras pessoas, se dedica à família e tal, e chega num momento a pessoa só pensa também no filho, só pensa no marido, ou só pensa em ter bens, né? E fica a vida toda só nisso e não curte, não aproveita nada. E chega um determinado momento que a pessoa me procura no consultório e fala, o que eu fiz na minha vida? E agora? O que eu faço? Né?
E isso traz muito sofrimento, né? Porque a gente está numa cultura do ter e não do ser, né? As pessoas acham caro pagar o psicólogo, né? Mas acham barato gastar com outras coisas, né? Assim, que não tem tanto relevo, assim. Que mensagem a doutora deixaria para Búzios? Para Búzios. Para esse final de ano, é uma onda mais tranquilidade. A gente sabe que vem aí uma alta temporada onde o comércio fica mais estressante. Tem alguma dica para lidar melhor com a cidade tão lotada como vem aí? Assim, a gente que mora em Búzios, a gente sabe que a gente tem a questão da sazonalidade, a gente não tem como fugir disso, né? Então a gente já sabe o que vai acontecer, que a cidade vai encher, né? E aí a gente precisa bolar estratégias, né, práticas mesmo, né? Tentar trocar os horários para não pegar engarrafamento, né, para fazer compras, tentar fazer no meio da semana, não deixar para o final da semana. Trocar um pouquinho de coisa. Exatamente. Né? Bolar estratégias dentro da sua realidade, claro, né, se possível, para poder passar por esse período com menos estresse e sabendo que esse turismo ele é bem-vindo, porque ele é necessário para a cidade, para movimentar a economia, né? E até para trazer mais alegria mesmo. Eu gosto do movimento, assim, né? Tem gente que detesta, mas eu acho muito legal, eu gosto, assim. Claro, tem problemas, mas a gente precisa ver a vida com mais leveza, né? Com mais alegria. Eu tenho até um caso interessante, que eu tenho conhecidos, né? Não vou citar nomes, nem se é homem, nem se é mulher, mas que tem negócios na cidade. E justamente quando a cidade lota e o movimento aumenta, a pessoa descarrega no cliente todas as angústias, tudo. E eu não consigo entender porque a maneira que você afasta, porque o turista ele vem, ele escolheu o local, ele está gastando para vir. Nem estou falando de gastar na cidade, não, mas ele já planejou as férias, ele já veio de alguma maneira o destino dele para chegar, se foi de carro, se foi de avião, se foi de ônibus. Ele cria uma expectativa das férias, porque ele está o ano inteiro trabalhando lá, pensando em vou tirar minhas férias, vou emendar Natal e Ano Novo e tudo. E aí, se ele chega numa cidade onde ele não tem um receptivo caloroso, eficiente, eu penso muito, porque eu sempre falo que o turismo aqui é uma cereja do bolo. A vocação de Búzios, querendo ou não, ela é turística, basicamente, em primeiro lugar. As outras coisas vêm depois, mas a vocação de Búzios, ela é turística. Daí eu vou deixar até uma ideia. Seria interessante profissionais da área da saúde mental, da psicologia, que dessem suporte para as equipes da grande hotelaria, de pousadas, de restaurantes, porque os funcionários, muitas vezes, eles pegam engarrafamento do calor e tudo, eles chegam estressados no trabalho e descontam no cliente. O primeiro cliente que fala, puxa, mas não era bem assim que eu queria. Aí pronto, já passa a atender mal. Fica até uma sugestão para que esse trabalho fosse um esporte. Né? Tem algumas empresas até que têm psicólogos que fazem parte da equipe, né, mas não são todos, né? Então... É que tem um custo também, provavelmente alto, tudo, né? Então, é mais uma conscientização mesmo que tem que ter, né? Sim, mas é bem legal essa ideia. Casada? Sim, sou casada. Filhos? Tenho 2 meninas, uma filha de 22 e uma enteada de 15 anos, e eles são tudo para mim. Assim. Todo mundo mora aqui, todo mundo... Não, atualmente a minha filha está fazendo faculdade, né? Ela faz odontologia e ela não está morando aqui, ela está lá na região serrana, em Friburgo. E aqui estamos eu, meu marido e a minha enteada.
Saudade grande, né? Certo, estou sempre vindo aqui, a gente se fala quase todo dia. É que nem lá em casa. As irmãs estão uma em cada lugar, o celular fica 1 hora toda noite. Mas é isso. Eu vou desejar muito sucesso. Mais sucesso, né? Porque o sucesso já tem. Vou desejar mais sucesso. Nossa casa aqui está aberta para eventuais novas conversas, debates de temas. Quando a gente tiver aí um tema também pontual, a gente vai conversar. Vem aí muita coisa, temos um ano aí agitado. 2024 vai ser um ano agitado politicamente, né? Porque as cidades pequenas, elas afloram muito essa coisa política. Né? Sim. Então, a casa está aberta, já sabe aqui o nosso endereço, já está super convidada quando quiser voltar. Será um prazer, a gente combina. Muito obrigada, Kátia. Foi uma delícia conversar. Esse Nossa, tema eu amei. fascinante. Eu acho que não tem ninguém que não goste desse tema que envolve a saúde mental, a psicologia, porque todo mundo quer se conhecer melhor, quer estar em paz consigo mesma, né? Então, foi muito bem direcionada aqui a sua explicação, os seus ensinamentos. Parabéns pela sua produção, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Educadíssima. Obrigada. Num tempinho curto a gente falar de vários assuntos assim rapidamente, realmente um desafio. Vamos, e vai ser um prazer. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada.